Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à União Municipal Espírita de Petrópolis. Estamos morrendo congelados, mas tem gente que gosta de fazer o quê? Mas é muito bom estarmos aqui em mais uma tarde em que nos encontramos buscando sempre os ensinamentos do Cristo, para que através dele possamos construir uma vida melhor, traçarmos um rumo melhor nessa oportunidade que estamos tendo de uma nova encarnação. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, que tenhamos uma tarde de muita paz. Nós vamos ler uma passagem do livro Sinal Verde, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, para que possamos então iniciarmos os trabalhos da tarde. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor de alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, meus irmãos, aproveitando essa página, essa leitura, vindo através do nosso irmão André Luiz, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre. Agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, buscando, através do Teu Evangelho de amor, a paz, a tranquilidade, a serenidade, para que possamos continuar a nossa caminhada tendo a certeza do Teu amparo, do Teu caminho e do Teu amor. Que jamais deixemos, Senhor, tomar conta de nossos corações o desânimo, pois sabemos que jamais estaremos desamparados e que, por mais difíceis sejam os problemas, tudo passa. Que tenhamos uma tarde de muito amor, Senhor, te pedindo que abençoe os nomes que foram colocados ali na cesta e abençoe o nosso irmão Mauro, Senhor, na apresentação dos seus estudos, para que possamos aprender sempre um pouco mais. Obrigado por tudo. Que a Tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.
Bom, meus irmãos, essa noite, essa tarde, é Maria da noite que a gente está aqui. Mauro vai trazer para a gente: honrai a vosso pai e a vossa mãe, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Boa tarde a todos. É uma alegria grande, vou baixar um pouquinho a calça aqui, uma alegria grande estarmos reunidos aqui em nome de Deus, nosso Pai, em nome do nosso irmão maior, Jesus, em nome dos queridos amigos da UMEP, mentores da União Municipal Espírita de Petrópolis, né? Em nome de todos nós encarnados aqui também, pedindo que essa ambiência espiritual, festiva, iluminada, possa nos aquecer aos corações e ao corpo também, né? Aquecer nossas almas, e que todos nós possamos reter esse fluido que aquece junto de nós com o Evangelho de Jesus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe é um tema que Kardec trata com muita especificidade, com muita propriedade, com muita autoridade. Porque honrar a vosso pai e a vossa mãe depende dos nossos relacionamentos também, não é? Honrar a vosso pai e a vossa mãe, nosso pai, nossa mãe, nossos pais, né? Vamos chamar assim, né? A gente está batendo um papo. Depende de como nós nos vemos na posição de pais, de filhos, né? Depende do entendimento que nós temos de parentela material, espiritual, corporal. Depende dos relacionamentos anteriores, né? Então se meu pai, se minha mãe não são tão bons comigo, nós não devemos honrá-los? Se aqui estamos, é porque nós tivemos uma entrada numa família. Pode ser que essa família não seja a melhor do mundo. Pode ser que a nossa família não esteja harmônica como a gente gostaria, né? O importante é que aqui estamos e que todos nós tivemos um pai e uma mãe. Então Kardec é muito, muito certeiro, sobretudo na posição nossa de cristãos, especialmente de espíritas, já sem desmerecer nenhuma doutrina, mas com o entendimento das vidas sucessivas, que já tivemos outras existências, sabemos que somos seres que já nos relacionamos e não estamos numa família por acaso, e não temos os pais que temos por acaso, os filhos que temos por acaso. Se juntos estamos, e a maioria de nós não é por missão, se for missão, é a grande missão de nos amarmos e de nos melhorar. Mas se estamos juntos, a propósito tem. Um porquê tem. Não é? Um porquê tem. Então a gente vai caminhar um pouquinho. Oi? Tá funcionando. Então, o que trata o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo? Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ele fala da piedade filial, né? De quem é minha mãe, quem são meus irmãos, da parentela corpórea e a parentela espiritual, e lá nas instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Aqui está com muita propriedade tudo o que precisamos saber para conviver melhor em família, né? Entre pais e filhos.
entre pais e filhos, ou entre aqueles que se responsabilizaram em relação à nossa educação, né? Aqueles que se comprometeram, que às vezes não é o pai, não é a mãe, né? Com a doutrina espírita a gente entende porque pais abandonam os filhos, né? Isso acontece. Tem mãe que abandona o filho quando o filho nasce, né? É triste, mas a gente vira e mexe em vários casos. Vamos julgar aquela mãe, aquele pai, pelo que fez? Não. Com a doutrina espírita, a gente entende as necessidades espirituais de cada um e o que vivemos no passado. Se a gente olhar só a existência atual, fica difícil entender, né? E até de perdoar um ato desse. Ou então, ao contrário, aquele filho que desde pequenininho, né, estigmatiza os pais, demonstra uma adversidade, uma intolerância grande para com aquele pai, com aquela mãe, para com seus educadores, né? Então, se a gente olhar, mas o que eu fiz para essa criança não gostar de mim, né? Ser assim comigo? Então, a gente tem que ter esse entendimento, que nós somos seres que já convivemos e que estamos juntos na grande missão de se melhorar e se amar. Caminhando aqui um pouquinho, gente frio está atrapalhando um pouquinho, né? Ô, Fernando, vamos aproveitar que é mês de festa junina, né? Vamos fazer uma fogueira aqui no meio. Uma fogueira espiritual, né? Mentalizar um calor. Eu estou aqui realmente congelando, né? Mas o coração está aquecido. Vamos seguir. Então, piedade filial. Aí, preparando o estudo, nós pensamos, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe, sendo o quarto mandamento da lei de Deus, recebido por Moisés no Monte Sinai. O texto encontra, isso aí fomos lá no Êxodo e no Deuteronômio, né? Que está assim: honrai teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Evangelho, Kardec explica muito bem, sobretudo, essa questão do Senhor teu Deus te dá, né? Na época do Cristo, os judeus, eles não tinham essa visão da reencarnação, né? Das vidas sucessivas, né? Eles acreditavam o que os olhos viam ali no momento, né? Então eles acreditavam no que o Deus dava de pronto. De forma geral, podemos resumir assim este mandamento. Ele ensina o respeito, a obediência e a gratidão para com os pais, reconhecendo sua autoridade e importância na vida e formação dos filhos. Por pior que possam ser nossos pais, nós que aqui estamos reencarnados, a gente tem que ser muito grato a eles. Eles não nos abortaram, né? Nós aqui estamos. Se não nos criaram, não nos abortaram. Permitiram que reencarnássemos, né? Então isso já é, só por esse fato já é um motivo de nós procurarmos perdoar, se entender. Mas não tem só algo a ser corrigido, não. Tem aqueles que vêm junto de nós, na consanguinidade também, muitas das vezes, para nos ajudar, né? A seguir a difícil batalha de estar na Terra. E isso é providência divina. E quando não se tem na consanguinidade, tem na amizade, tem nos relacionamentos próximos, né? Senão a gente não aguentaria. Para pensar, a gente ainda vive num mundo onde o mal sobrepuja o bem.
A nossa terra é um mundo de expiações e provas. Né? Nós estamos doidos para ir para o paraíso próximo, que vai ser a regeneração, não é assim? Todos nós estamos querendo a regeneração. Às vezes nem procurando fazer muito para ter essa regeneração, mas estamos querendo. Porque na regeneração o bem vai sobrepujar o mal. E já vai ser um paraíso. Olha que bênção. Mas agora a gente precisa enfrentar aqui. Né? O nosso mundo é um mundo de expiações e provas. E as nossas relações necessariamente também são de relações e provas. Mas temos que ter esse refrigério para aguentar passar por essas expiações e provas. Né? As expiações com X, a gente sempre comenta, né? Que expiar com S é olhar, né, Manuel? O professor Manuel lá sabe. Expiar com S é olhar. Agora, expiar com X é de expurgar. E todos nós espíritos que aqui estamos precisamos expurgar o nosso passado, buscando a felicidade, que é a nossa meta, a nossa melhora, e se entendendo como um todo, né? Como todos. Mas precisamos ser provados e expiados com X. E sempre no momento certo. Nesse capítulo do Evangelho 14, no item 9, lá na ingratidão dos filhos para com os pais, lá Kardec deixa claro que essas provações, esses relacionamentos, essas nossas provas são suportáveis. Porque ele vem falando que a ingratidão é um dos sentimentos mais dolorosos que um pai e uma mãe pode enfrentar em relação ao filho. Mas ele fala da provação, que se a provação vem, é porque a gente tem condição de passar por ela, porque Deus não nos dá prova maior do que as nossas forças. Ou seja, os espíritos que se comprometeram com a nossa reencarnação, porque tem todo um projeto, tem todo um trabalho muito laborioso antes da gente vir para a Terra, do processo reencarnatório, que uma legião de amigos espirituais se comprometem com a nossa existência. Nós temos aqueles espíritos protetores mais de perto, né? São nossos anjos da guarda. Aí quando a gente vai se melhorando um pouquinho e a gente começa, está lá em André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, a gente começa a liberar um fluido específico, ganhamos um guia, né? Tem isso é um outro assunto, né? Se a gente entrar por esse assunto, a gente não conclui honrar o capítulo de hoje, né? Mas é porque a gente tem força. Esses amigos espirituais não nos permitem uma provação, uma expiação que a gente não vai passar por ela. A cruz é do tamanho exato do nosso ombro para carregar, né? O peso específico. E ele diz, lá no item 9, se nós estamos sucumbindo, se a gente não está conseguindo, é que está faltando a vontade. E aí nós temos que ter ferramentas que nos auxiliem, e Deus nos dá essas possibilidades, essas amizades, esses amigos, esses recursos, para a gente seguir em frente. Nós espíritas, nós temos o Evangelho de Jesus, a luz do Espiritismo, que é tirar os véus, né? Tirar as lentes embaçadas, que muitas das vezes não nos deixam entender as coisas como elas são. Tirar a lente embaçada do nosso orgulho, do nosso egoísmo, né? Que às vezes a gente se acha, né? Se acha uma coisa muito boa, a última bolacha do pacote de biscoito, e por aí vai. Todos nós passamos por isso. Então nós temos os recursos. Nós espíritas temos a doutrina espírita. Nós cristãos temos o Evangelho de Jesus. Quer coisa melhor? Para a gente aprender a se honrar, a honrar nosso pai, nossa mãe.
Kardec aborda essas questões também desses relacionamentos difíceis entre pais e mães nesse capítulo, né? Porque analisa bem, mundos de expiações e provas, as nossas relações são mais conturbadas do que relações harmoniosas, né? Kardec também analisa que, e eu digo que isso é uma via de mão dupla, porque vale tanto para os pais como para os filhos, ou de relacionamentos em gerais, mas tratando a questão de honrar a vosso pai, a vossa mãe, nós vamos ver aqui que se o pai, a mãe, não tem uma atitude de caridade que esteja dentro das leis de Deus, dentro do Evangelho, né? Que os filhos não devem se submeter. Então vamos caminhando aqui. Analisando de bate-pronto, eu escrevi bate-pronto, eu pensei em escrever, né? Mas assim, analisando rapidamente. Na relação pais e filhos era para efetivamente ser desta forma, como harmoniosa, como está ali em cima, né? Levado este entendimento ao pé da letra, sobretudo para nós cristãos e espíritas, pois temos um entendimento em especial, o entendimento da doutrina espírita, sobre as várias existências, nossos relacionamentos anteriores, a questão das uniões na família, né? Porque na família eu tenho aquele cidadão, aquela cidadã que não casa comigo, com o meu entendimento, né? Aquele ente difícil, por que ele está ali comigo? É uma oportunidade da gente se ajustar, né? A gente vê que as uniões familiares não são por acaso. Os laços de família, mas nem sempre é assim. 15h30? Dá para fazer. Então nós vamos ver um pouquinho aqui no Piedade Filial, no Evangelho. É sempre bom a gente trazer o contexto, né? Contextualizar o que está na obra. Até aí tudo bem? Tranquilo? Eu sempre falo, a gente não é questão de chamar a atenção, e a gente tem que tomar cuidado para não julgar, né? Se for para a gente chamar a atenção de alguém, que seja a nossa, né? Então ele diz assim, no item 3, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Na mensagem que o Fernando leu, do André Luiz, ele diz ali, no final, o devotamento, a caridade, né, que nós devemos ter para com o nosso próximo, né? O amor que a gente deve ter para com o nosso próximo. Imagina o amor que a gente não deve ter para aqueles que nos deram a oportunidade da reencarnação, de estarmos na Terra em processo de evolução, né? Então, se eu tenho que ter um amor pelo nosso inimigo, procurar amar o nosso inimigo, que dirá um amigo e, sobretudo, nossos pais, independente de quem sejam os nossos pais, né? E como seja esse nosso relacionamento. Aí ele continua aqui, parece que aqui está mais quentinho esse lado de cá. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e mãe, e que tanto mais mérito tem, né? Quanto menos obrigatório é o seu devotamento. E aqui ele vai aqui, ó. A gente vai tentar dar uma entonação para não ficar monótono, né?
esse friozinho, esquentar um pouquinho, ainda está arriscado a gente dormir. Né? Então vamos aqui, ó. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na nossa infância. Nossa, como é claro, não é? Aqui o Kardec fala também. Lembro quando me tornei espírita, comecei a estudar a doutrina, há quase 30 anos, no ESG, no Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, quando nós estudamos isso, eu fiquei, olha só, não quero julgar, né? Nem falar de mim, né? Dos meus casos, mas eu lembro que na família, né? Não vou dizer quem, né? Mas era na minha família, a gente tinha uns amigos familiares que os pais botaram os pais lá no quartinho, bem lá no fundo, sabe? No quartinho de empregada, tá? Porque eles atrapalhavam a movimentação da casa, né? Quando tinha visita, então, e a gente sabe que nós temos que dar o melhor para eles, né? E sobretudo, imagina com aquele pai, com aquela mãe amoroso, né? Com aquele pai, com aquela mãe que fez certinho. Porque ser pai e ser mãe é missão. No Livro dos Espíritos, Kardec aborda, se não me falha, 6 ou mais questões falando do compromisso espiritual e da missão de ser pai, de ser mãe na Terra. A grande missão de fazer com que aquele espírito que junto de si está, que veio na condição de filho, não é nosso filho não é nosso. Ele está na condição de filho, já, talvez em um outro momento, porque nós somos reencarnacionistas, podia também estar na condição de nosso pai, de nossa mãe, mas naquele momento ele está na nossa condição de filho, a gente tem uma missão, fazer aquele ser se melhorar moralmente, né? E a nós também. Essa é a grande missão dos pais. E os pais que buscam, dentro do Evangelho, dentro do amor, dentro da caridade, que enxergam desde pequenos nos filhos a erva daninha que às vezes está lá, né? As más inclinações que precisam ser cortadas, arrancadas ali na raiz, que enxergam nos filhos também aquelas qualidades que eles possuem, que precisam também ser incentivadas e que lutam por isso. Esses pais não precisam se preocupar se por acaso os filhos no futuro forem gratos, né, para com eles, ou não tiverem um caminho da moral, né, um caminho melhor. Quando a gente fala caminho da moral, não é que nós, aqui na Terra, pelo menos nós podemos mirar, né? Nós podemos mirar na angelitude que nos aguarda, né? Hoje a gente pode mirar, que a gente vai fazer por onde se melhorar, mas a gente não vai se tornar anjo de um dia para o outro. A gente não se, essa existência agora, pelo menos para mim não. Mas essa existência agora a gente não vai reunir tudo aquilo de qualidade, de virtude, para ser um espírito melhor. Então nós não vamos ser santo nessa vida. Vai demorar um pouquinho. Santo é força de expressão, né? Nós não vamos ser espíritos puros. Então, quando a gente fala moral, né, tem um peso, né? É moral. Nós somos seres ainda que lutam para se melhorar, que tropeça, que chora, que esperneia, né? Nós ainda somos seres que querem facilidades, né? Ia ser tão bom. A nossa terra tem tanta coisa boa, né? No nosso mundo. Imagina a gente ter facilidade.
encurtar o caminho, né? Então, quando tudo está bem, é ótimo. Os filhos são lindos. Os filhos podem ser até bem sapecas, bem bravos, né? Vamos dizer assim. Mas está tudo bem, o filho está com saúde, a gente está com a situação financeira controlada, a família está bem, está tudo bem, a gente tem onde que morar, tem onde que comer. A gente quer, a verdade, a gente quer isso. Mas se esquece que as uniões, que as provações que passamos aqui, que o nosso mundo é de expiações e provas, que a gente não vai ter facilidade, e é uma bênção, não é, me fugiu a palavra, né? Mas não é querer só dificuldade, é entender que os desafios são necessários. As dificuldades são necessárias. Quem de nós na Terra não passa dificuldade? Na nossa sociedade, se a gente não tem a dificuldade financeira, a gente tem a dificuldade, o desafio da doença, o desafio dos relacionamentos, o desafio da doença com nossos entes queridos, com nossos amigos. Faz parte do nosso processo. E a gente não deve desejar ter facilidade, não. Porque na facilidade a gente não está sendo provado. Na facilidade a gente não evolui, pelo contrário. Geralmente na facilidade a gente se complica mais com as leis de Deus, com as leis divinas que estão em nós. O amar ao próximo como a si mesmo, desejar ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro não fizesse, ensinamentos de Jesus, o perdoar infinitamente as faltas que nos cometem. Esse é o caminho. É o caminho de nos perdoar, para a gente ter um bom relacionamento. Antes de honrar o nosso pai, a nossa mãe, podemos honrar a nós, por que não? Respeitando a nossa saúde, respeitando ainda as nossas dificuldades em vencer, em lutar pelas nossas, em trabalhar a nossa reforma íntima, né? A nossa reforma moral. E nos amar, para aí sim compreender que é um grande papel nosso, na qualidade de filhos e pais, de crescermos juntos, de nos perdoar e de compreender. Isso não é de uma hora para outra, não é de uma hora para outra. Pode ser que tenha algum irmão aqui encarnado ou desencarnado que possa estar pensando assim: você fala fácil, né? Você está nos ensinando? Não. E o fazer, como é que é? Como é que é o fazer? Como é que é o colocar em prática? Como é o colocar em prática? É isso que a gente deve se apoiar. Pegar essas ferramentas, igual nós comentamos no início, porque Deus, aproveitar que está frio, né? Deus dá o frio, mas dá o cobertor, né? Dá o agasalho, não é assim? Deus dá a doença, mas dá o remédio. Deus dá os desafios, mas nos dá as ferramentas para suportar, para entender. Se hoje a gente ainda não consegue ser o que gostaríamos de ser, ter uma posição melhor, não é? Que façamos hoje o que nós gostaríamos de receber para com o nosso próximo, para com a gente. E se a gente não recebe ainda aquilo, como falei, gostaríamos de receber,
Que a gente possa construir o nosso amanhã com nossas atitudes hoje, sobretudo no bem, no amor, no respeito. Não é? Honrar é respeitar. E nós estamos inseridos no mundo de causas e efeitos, né? De efeitos e causas, de ações e reações. Tudo que nós fazemos no universo vibrar, com as nossas ações, imediatamente ele vai nos dar, nos retornar com uma reação. Não tem jeito. O entendimento disso é muito importante. Nós recebemos o que damos. Não importa o pai, a mãe que a gente tenha, o filho, a filha, os relacionamentos, os irmãos, vamos estender isso para as nossas amizades. Não importa o que o outro me faça, se é de bom, se é ruim. É claro que nós não vamos dar oportunidade para que as pessoas nos machuquem, nos magoem. Não. Mas não importa, o importante é a gente amar. O importante não é ser amado, é a gente amar, é a gente compreender, é a gente buscar um entendimento do porquê dos relacionamentos difíceis, é a gente buscar entendimento, por que eu estou passando por tanto desafio hoje aqui? Se a gente tirar as nossas vidas pretéritas, passadas, se a gente não tiver esse entendimento que nós somos seres que já existimos antes, que no cenário da vida, das reencarnações sucessivas, nós já convivemos com os nossos parentes, filhos, pais. Se a gente tirar isso, não tem como explicar. Por que eu tenho que passar por isso? Por essa aflição? Por que eu tenho que ter esse filho tão difícil, essa mãe, esse pai difícil? Se a gente tirar, fica difícil. Se a gente só entender o momento atual, não tem como explicar. Não tem. É como tentar explicar por que nascem crianças com os olhos da matéria, sem os braços, sem as pernas. Não. Nós temos vários exemplos. Aquele ser que nasce nessa condição vai depender do pai e da mãe a vida toda, depender de pessoas que o cuidem para sobreviver. Por quê? Se a gente lançar o olhar aqui agora, ele nasceu assim porque Deus o quis. Meu Deus, Deus não é bom. Porque olha que sofrimento, né? Ou crianças que nascem com patologias mentais, no tempo do Kardec ele chamava de idiotia, né? Hoje são os nossos especiais. E que são especiais. Nossa, como são especiais. Como os pais são especiais. Muitas das vezes nós temos esse ser que vai depender de nós. Se a gente olhar só para o aqui e agora, Deus não é justo. Criou um ser para depender o tempo todo. E quando não vem, também com muitas dificuldades de convivência, né? Às vezes o espírito está ali, naquele momento, naquele contexto, naquela família, naquele processo de prisão, porque ele precisa ser preso. E se a gente pensar só agora, Deus não é bom. Deus não é bom. Deus não é justo. Agora, se nós tivermos entendimento que somos seres que já existimos e que em dado momento
nós não usamos o nosso livre-arbítrio de uma forma correta e que estamos resgatando por um processo de expiação, aquela provação que não tem jeito, né? É de expurgar, é com X, no momento atual, para nos ajustarmos com as leis divinas que estão em nós e assim, futuramente, podermos ser livres de nós mesmos e felizes, porque todos nós aqui estamos para ser felizes. Se a gente não entender que no momento de nossa vida nós infringimos as leis de Deus que estão em nós, e quando a gente infringe uma lei divina, a gente carece da reparação. Se a gente não entender isso, não é porque a gente tem que lembrar que o amor cobre a multidão de pecados, né? Que o bem que a gente faz atenua o mal que nós fizemos. Vamos prestar atenção, vamos gravar isso. O bem que nós fazemos hoje, a caridade que nós fazemos hoje, atenua, diminui o mal que nós fizemos no passado, os nossos erros. É o amor cobrindo a multidão de pecados. Vamos gravar isso. Aí, às vezes, a gente pensa, eu não vou mais fazer o bem não, né? Eu estou sempre na casa espírita, eu estou sempre na igreja, estou sempre procurando fazer o bem, e na minha vida só dá coisa errada, dá tudo errado, não vou mais não. Continua fazendo bem, porque além do amor, da caridade ser o nosso advogado, onde quer que a gente esteja, nós estamos construindo o nosso amanhã, com a utilização do livre-arbítrio corretamente no hoje. Porque se hoje, o que eu recebo hoje é o que eu plantei no passado. Continua, o nosso momento chegará. O nosso momento chegará. Mas como a gente está inserido nessa lei de ação e reação, causa e efeito, não tem jeito. Para o universo conspirar a nosso favor, a gente tem que conspirar a favor do universo, dando amor, dando a caridade, a compreensão. Não é ser bobo. Ser cristão não é sinônimo de ser bobo, de ser ingênuo. Não é. Mas é de entender o processo e de amar o processo e de se superar e de vencer a si mesmo, vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas dificuldades. Eis porque aqui estamos. Estamos aqui que a gente precisa amar e amar mais. A gente ainda ama um pouquinho só, né? Aquele criminoso, por maior que seja, ele tem amor com ele. Sabia, gente? Não? Às vezes a gente rotula a pessoa, julga, esse não tem jeito, não. Vai ter jeito. Um dia todos nós seremos espíritos crísticos, da estirpe de Jesus. Então esse ser que hoje nós o vemos como um criminoso, ou um criminoso, ele ama também. Se ele não consegue amar um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, ele ama um animal. Ele ama um cachorrinho, um gato. Ele ama a natureza, o sol, a água. Por que isso? Porque nós fomos criados pelo amor de Deus, todos nós, criaturas de Deus. E depois de termos, nós espíritos, já na fase hominal, de ter conquistado todos os reinos da natureza, né? A nossa essência espiritual. Estava em crisálida lá o nosso pensamento, lá no mineral. No animal já começamos a tratar o instinto, no vegetal já começamos a tratar o instinto, no animal aprimoramos esse instinto.
e despertamos nominal, espíritos que somos. Então nós somos um processo de amor divino. E que isso não é feito assim, né? Deus não tem uma varinha de condão, agora eu vou criar o Fernando. Criou o Fernando. Não é por aí. É o nosso princípio espiritual. É complexo, gente. E como complexo é, para hoje a gente estar aqui, tivemos pai, mãe, somos filhos, somos pais e mães e precisamos nos amar, nos honrar reciprocamente. E o pai e a mãe precisa também honrar seus filhos, né? Tem essa visão também. Tem essa visão. Kardec, acabou que eu estou indo pelo, né? Estou indo aqui que está me vindo aqui, enfim. Mas Kardec aqui nesse capítulo, ele deixa muito claro esse respeito e essa solicitude, não só dos filhos para com os pais, mas dos pais para com os filhos também. Né? Ele mostra ali que é raro no nosso mundo ainda onde sobrepôs o mal, mas que tem reencarnações, tem filhos em missões em famílias, né? Tem filho que é um espírito mais evoluído em missão numa família menos evoluída, para ajudar aquele pai, aquela mãe a seguir melhor. Ao passo que tem pais, que tem mães, né? Tem pais que também estão em missão naquela família, que são espíritos elevadíssimos, então uma família muito difícil. A gente tem isso na Terra, né? É o que mais vemos, mas a gente vê aquele pai, aquela mãe carinhoso, harmonioso, vê que é um espírito diferente, mas está no processo de missão ali, aceitou a missão para aqueles filhos ali, e algumas vezes não são nem espíritos que faz parte do seu clã familiar espiritual, né? São espíritos às vezes que não se conhecem, se conheceram naquele momento, pode ser, pode acontecer. Por que isso? É para ajudar ambos a evoluírem, a crescerem. A espiritualidade é sábia. Deus é sábio demais. Nossa, claro, Deus é sábio. E os espíritos em seu nome que programam as nossas reencarnações, eles colocam no nosso mapa reencarnatório, nosso mapa de voo, né? Tudo aquilo que a gente precisa exatamente para a gente se corrigir, se acertar, ser feliz, se melhorar. Né? Se hoje a gente não está satisfeito com a família que a gente tem, que a gente seja o melhor para a nossa família. Se hoje, às vezes, eu não me considero um bom pai, um bom filho, que eu procure ser um bom pai, um bom filho, a partir de hoje, de agora, não importa. O que passou, passou. O importante é o daqui para frente. O importante é aquela proposta que eu estou tendo nesse momento de ser melhor para mim mesmo e para o meu próximo. Não é fácil, não é fácil. Mas não é impossível, nos relacionamentos difíceis, a gente conseguir se ajustar. E nós temos a obrigação de pegar o Evangelho de Jesus e tirar da teoria, né? Trazer ele para a prática. A gente vai errar? Vai, com certeza. Nós vamos errar muito. Mas a gente vai acertar também. E muita coisa boa nós já fizemos. Muita coisa boa. Podem ter certeza. Já fizemos a caridade, que funciona como nosso advogado, né? Nossa advogada, para que a gente hoje tenha um corpo físico, nós encarnados. Os desencarnados têm um corpo espiritual.
para que hoje a gente esteja no processo de evolução, para que hoje a gente esteja pleiteando ser melhor do que ontem. Né? Eu estou quase tirando o casaco agora. Eu estou pegando fogo. Eu acho que vocês estão mandando muita energia para mim. Nossa. Eu devo estar até vermelho, não estou? Obrigado, Senhor. Viu? Foi atendido o meu pedido. Eu posso fazer uma projeção? Até duas. Eu perdi minha mãe, eu tinha 22 anos, repentinamente, num erro médico durante um exame. E 10 anos depois eu perdi meu pai num acidente de automóvel. Então, às vezes, eu tenho amigas que cuidam da mãe, que cuidam do pai, e eu falo para elas, eu queria tanto que os meus pais envelhecessem eu acompanhando. E isso aí, falo para elas, é uma bênção de Deus que você tem. Assim, mesmo aquele pai que não é difícil, tá? A gente está falando, é uma bênção, sim. Mas é isso, o papai e a mamãe com certeza estão mais próximos do que a senhora possa imaginar. Eles não nos abandonam, né? Não é pelo fato deles terem desencarnados que eles estão esquecidos. Esse seu pensamento carinhoso agora, com certeza, eles estão recebendo no coração deles como uma oração de amor, um sentimento muito bom, né? Eu não tenho dúvida. Então, muito bom isso. Eu vou ter que pular alguns slides aqui para a gente poder dar o fechamento. O Fernando não vai deixar a gente ir até umas 4h30, né, Fernando? É até as 4, né? Na verdade era até um pouquinho antes, mas vou quebrar seu galho. Não, a gente vai um pouquinho antes, Então a gente vai um pouquinho antes. Já fui lá para a conclusão, tá vendo, né? Conclusão, olha lá. Vou nem olhar. Tô atrasado um pouquinho. Eu ponho a hora para ver se eu vou por ali. Mas a gente deixou aqui o coração falar um pouquinho, né? Então, o mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe está inserido na lei de justiça, amor e caridade, pois presta justiça àqueles que foram instrumentos da nossa encarnação, reconhece o amor e os sacrifícios feitos pelos pais, cultiva a caridade no relacionamento entre pais e filhos. A missão espiritual dos pais é uma missão moral. A paternidade e a maternidade são vistas pela doutrina espírita como missões sagradas. Missões, né? Confiadas por Deus aos espíritos que devem educar e guiar seus filhos, não apenas no plano material, mas principalmente no moral e espiritual. Os pais são os responsáveis perante Deus pela educação moral dos filhos. É uma tarefa que lhes é confiada e da qual terão de prestar contas. É uma das questões daquelas que estão lá no Livro dos Espíritos. Essa é 582. Logo, honrar os pais também é valorizar a missão que lhes foi dada por Deus e retribuir, com respeito e gratidão, os esforços feitos por nosso bem. Reencarnação, laços de amor e provas. A reencarnação explica que famílias não são reunidas por acaso. Muitas vezes os pais e filhos de hoje já viveram juntos em outras existências, com laços de amor ou dívidas a reparar. 3 tipos de laços familiares que nós colocamos aqui. Os de afinidade espiritual são famílias harmoniosas, baseadas em amor e entendimento. É raro, mas nós temos, né? É raro porque, não é raro em quantidade, é raro porque se a gente for levar a quantidade de espírito reencarnado que tem na Terra, por isso que a gente está falando que é raro, né? Os de resgate kármico, ou seja, famílias com dificuldades, onde há resgates de erros passados.
e com missões específicas, quando espíritos mais evoluídos reencarnam em famílias difíceis para ajudar na sua regeneração. Portanto, honrar o vosso pai e a vossa mãe também pode significar aceitar o desafio do convívio difícil, perdoar, auxiliar e buscar reconciliar-se com antigos adversários. Não é só adversário que vem junto a nós, não, tá? Quando não vem uma alma afim no laço consanguíneo, nós temos esse instrumento de Deus, vamos chamar assim, na convivência, né? Como nós colocamos antes, né? Limites do dever filial. A doutrina espírita ensina que os deveres dos filhos para com os pais têm limites morais e espirituais. Respeito e gratidão são sempre devidos, mesmo que os pais tenham falhado, porque nos deram o dom da vida. Porém, a obediência não pode se sobrepor à consciência moral. Se um pai exige algo contrário à justiça ou à caridade, o filho tem o direito e o dever de não submeter. Em casos de pais abusivos, violentos ou destrutivos, o afastamento pode ser necessário. A gente vê na nossa sociedade, né? Mas sem ódio. Sem ódio com os envolvidos, o ideal é esse, né? E quem está no entorno, né? Cultivando o perdão e a prece. Honrar a seu pai e a sua mãe não é apenas respeitá-los, é também os assistir na necessidade, sustentá-los na velhice e cercados de cuidados, como eles fizeram por nós na infância. Está no item 3, piedade filial, né? Desse capítulo. Educação e evolução espiritual. No Espiritismo aprendemos que a educação moral é o maior legado que os pais podem deixar aos filhos. E os filhos, ao honrarem os pais, reforçam os laços de afeto e aprendizado, colaborando com a sua própria evolução. Exemplos práticos: ter gratidão, mesmo se houver erros humanos, ajudá-los quando estiverem doentes, velhos ou frágeis. Eu devia de colocar idosos, né? Botei velhos. Lembrei da minha avó. Velha é trapo, minha avó falava que velha é trapo. Lembrei. Será que ela está por aí? Orar por eles, vivos ou desencarnados. Perdoá-los mesmo que falhem, entendendo que são espíritos em evolução. Buscar compreendê-los com caridade, como gostariam de ser compreendidos. Após a desencarnação, a honra continua. A doutrina espírita afirma que a morte não rompe os laços familiares. Continuamos ligados aos nossos pais no mundo espiritual e podemos honrá-los com preces, boas ações e pensamentos elevados. Ao desprender, né, a gente encontra com aqueles seres amados, né? Desde que a gente tenha merecimento, faça por onde, né? Ore e deixe acontecer. Às vezes a gente tem no sonho como uma boa lembrança daquele convívio, né? A lembrança e as preces de um filho afetuoso são para os pais uma doce consolação. Também está nesse capítulo, no item 15. Fechamento. Agora vai fechar, Fernando. Honrar pai e mãe é um compromisso espiritual profundo, que ultrapassa o vínculo biológico e atinge o plano da educação moral, da gratidão, da reparação e do amor incondicional. Em resumo, honrar é agradecer pela vida e pelos cuidados, compreender que os pais, assim como nós, somos espíritos em evolução, assim como os filhos, perdoar com caridade os erros deles, ajudar quando estiverem frágeis ou necessitados e orar por eles, mesmo após a desencarnação. Faltam 2 minutinhos ou 3, né? Então era isso que a gente gostaria de passar. Que Deus nos abençoe a todos, que a gente possa ter aí onde se mirar, sobretudo na doutrina espírita, para nos tornarmos melhores para nossos pais, para os nossos filhos, para nós mesmos e para a sociedade a qual estamos inseridos. Muita paz. Nós agradecemos ao Mauro pela apresentação. Enquanto ele estava falando, eu lembro, isso estava aqui, eu estava tentando só lembrar, porque desde que eu vim para essa casa,
em horário de tempo, e ficava sentado aí, e toda vez que a gente escutava palestras sobre honrar vosso pai e vossa mãe, a gente sempre escutava uma história que o pessoal contava para a gente. A maior parte deles já não estão mais conosco, presencial, né, físico, vamos dizer, mas a gente tenta lembrar, estava aqui sentado, estava tentando lembrar, que eles falavam, né, que numa casa um dia, de manhã, acordando, o filho acordou, novo, 10, 12 anos, e viu, né, uma movimentação na casa, o pai ia para lá, ia para cá e tal, e o filho dando aquilo, falou: pai, o que está acontecendo? Não, estou mexendo, estou ajeitando aqui um lugar para o seu avô, que o avô morava com eles, né? Lembra dessa história? Mas aí o filho falou: não, mas por que? O vovô lá no meu quarto está de bom, tá? Como eles falam, né? Está de boa. Né? Pode deixar ele lá. Não, mas você está crescendo, está precisando ter seu espaço, e aí seu avô já está atrapalhando, então a gente vai arranjar outro lugarzinho. Aí o filho falou: então vocês vão colocar ele lá no quarto de hóspedes que tem naquele quarto? Não, o quarto de hóspedes é para hóspedes. Seu avô não é um hóspede, ele é da casa, então ele não pode ficar no quarto de hóspedes. Então vocês vão arrumar ele aqui na sala? Não, na sala não pode. A gente recebe visitas, né? Já pensou o seu pai com o seu avô aqui e tal? Então, mas então não estou entendendo que. Não, você sabe aquele quartinho que fica lá no fundo, né? Que antigamente a gente usava lá para um quartinho de empregada, que tem um armário, não tem um armário lá, não tem um corredorzinho assim, então a gente vai pegar, tá vendo esse tapete aqui? A gente vai cortar esse tapete, vai colocar ali no chão, naquela posição, e seu avô vai se acomodar ali, que ali tá bom para ele, né? Vai ficar tudo certinho ali, não tem problema. O garoto ficou quieto, foi lá para ver onde era. Aí o pai está fazendo as coisas, de repente volta o garoto com a outra metade do tapete, que ele ia cortar só, voltou. Aí o pai olhou e falou assim: ué, meu filho, o que tu vai fazer com essa outra metade do tapete que a gente cortou com o teu avô? Eu vou guardar essa outra metade para quando eu crescer, eu colocar para o senhor dormir junto comigo lá naquele quartinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O Mauro falou aqui, eles nos deram a vida. Se nós estamos aqui, temos que dar graças a eles. Independente da situação, às vezes boa ou ruim, não importa, nós não somos perfeitos. Então temos que agradecer a cada dia pela oportunidade da vida e a oportunidade de ou estarmos, ou já como alguns nós aqui já não estamos mais com eles fisicamente, mas no pensamento e no coração sempre. Isso não tem como tirar da gente. Então que Deus nos abençoe, que nos dê uma tarde de muita paz. A gente vai chamar a Nery para fazer a nossa prece de encerramento. E depois nós temos só um recadinho rápido para a gente partir para a segunda parte que eu faço. Boa tarde. Vamos fechar os nossos olhos, imaginarmos a figura cândida de Jesus aqui presente conosco, para que possamos agradecer pelos ensinamentos dessa tarde, que possamos, Senhor, pedir as Tuas bênçãos, que elas possam envolver os nossos pais, encarnados e desencarnados, e que possa envolver aqui a todos os presentes e todos os amores que estão em nossos pensamentos, Senhor. Pedimos pela nossa semana, pedimos proteção, fé e esperança. Fica conosco, Senhor, hoje e agora e sempre. Que assim seja.